Olá! Vimos no último episódio que todas as ações realizadas por um órgão público para assegurar que os objetivos da instituição estejam alinhados aos interesses da sociedade compõem a governança pública e que a governança está presente nas organizações para regular a maneira como elas são dirigidas, administradas e controladas. Neste episódio, vamos falar sobre como a transparência é fundamental para o exercício da boa governança. Então, conecte-se ao controle e vem com a gente! Ser transparente significa dar à sociedade acesso a todas as informações relacionadas à gestão da coisa pública, desde que não estejam sob sigilo do ponto de vista legal, garantindo assim o controle social do Estado. A transparência, então, é a regra e o sigilo é a exceção. O acesso à informação é um direito fundamental, previsto na Constituição Federal de 1988. E a transparência é o resultado do princípio da publicidade, que consagra o entendimento de que o cidadão é o titular do interesse público e institui o dever de os gestores públicos prestarem contas de sua atuação. Entretanto, a transparência tem um conceito mais abrangente que a publicidade, pois a informação não deve ser somente publicada, mas disponibilizada de forma completa, precisa, clara, confiável, relevante e oportuna. Dessa forma, além de cumprir uma obrigação legal, a gestão pública tem a chance de mostrar para a população como é fundamental o trabalho que tem sido feito nas universidades, nas secretarias e em todos os órgãos públicos, permitindo o acompanhamento das ações dos gestores públicos. Com isso, o cidadão pode fundamentar eventuais cobranças e exercer o controle social, permitindo assim o aumento da confiança que a sociedade tem nas instituições públicas. Algumas ações necessárias para promover o princípio da publicidade estão previstas na Lei de Acesso à Informação, que estabelece, entre outras coisas, que o gestor deve divulgar informações de interesse público, independentemente de solicitações, utilizar meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, fomentar o desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública e desenvolver o controle social. No âmbito do orçamento público, a Lei de Responsabilidade Fiscal definiu as normas voltadas para o uso responsável dos recursos e os instrumentos de transparência das contas públicas, determinando, por exemplo, que os órgãos publiquem em tempo real, em seus portais da internet, as informações relativas a esses dados. Afinal, se o recurso é público, a informação de como ele é utilizado também é. Conceitualmente, temos dois tipos de transparência. A divulgação dos dados por iniciativa do próprio órgão, independente de solicitação, é chamada de transparência ativa e, na maioria das vezes, é resultado de obrigação legal ou política de governança bem institucionalizada. É o que encontramos, por exemplo, no painel de transferências abertas Mais Brasil, em que estão disponíveis os dados referentes aos repasses de recursos do governo federal, por meio de convênios ou emendas parlamentares, ou como no portal da transparência da Unesp, que disponibiliza informações pertinentes à nossa universidade, como, por exemplo, os dados relativos à execução orçamentária. Quando os dados são divulgados após solicitações específicas feitas por você ou por qualquer cidadão, a transparência é denominada passiva. É o caso, por exemplo, das informações que são disponibilizadas em atendimento a uma solicitação cadastrada no Serviço de Informações ao Cidadão, o SIC. Como servidores públicos, lidamos cotidianamente com informações de interesse público, desde a produção até o seu arquivamento. Essas informações estão reunidas em processos, prontuários, banco de dados digitais, entre outros. Por isso é importante que sejam produzidas em documentos oficiais, tais como ofícios, certidões e atestados, seguindo a cronologia dos fatos e contendo os elementos necessários à sua validade e eficácia, como a motivação, a fundamentação legal e o atendimento das normas de redação dos atos oficiais. Uma organização transparente é formada por servidores
que praticam a cultura do acesso e não a cultura do segredo. De pessoas que percebem que a divulgação de informações não representa um risco, e sim uma oportunidade. E entendem que o fluxo e a transparência das informações favorece a tomada de decisões, a boa gestão de políticas públicas, a inclusão do cidadão nas decisões que impactam a sociedade e, com isso, o aperfeiçoamento da gestão. Transparência gera confiança e confiança gera satisfação. E é falando sobre transparência, um item tão importante, que encerramos a segunda temporada da websérie Conecte-se ao Controle. Ao longo dos episódios, esperamos ter passado para vocês um pouco sobre a importância da gestão de riscos e implementação de controles para a melhoria dos serviços prestados pela nossa universidade, assim como o entendimento de conceitos e princípios norteadores da administração pública e que são indispensáveis para o alcance da boa governança. Agradecemos por terem nos acompanhado até aqui. Continuem com a gente, conectados ao controle. Até a próxima!